Então, o meu propósito de vida é defender organizações com consciência, trazendo consciência e trazendo proteção através do direito. Isso, para mim, é muito claro. E eu acho que ter essa clareza me traz uma certeza do que eu quero fazer e do que eu não quero fazer, aonde eu vou entrar e onde eu não vou entrar. Eu sempre me mantive muito fiel a uma ideia. Desde jovem eu queria ser advogado, né? Porque eu acreditava que eu ia conseguir concretizar 3 coisas. Eu ia concretizar ali um desenvolvimento meu pessoal e profissional constante ao longo da carreira. Eu ia conseguir, obviamente, ter lucro, né, numa atividade privada. E eu ia conseguir também fazer algo que transcendesse meramente ali o lucro, porque eu ia conseguir gerar impacto, gerar valor na vida das pessoas, gerar conscientização. E eu acho que ao longo da minha carreira e ao longo da minha vida, desde muito jovem, eu sempre quis fazer isso, eu sempre lutei para desenvolver isso, sempre fui proativo com isso. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, né, de Direito, eu fiz PUC-Rio, né, eu falei, bem, um advogado precisa desenvolver várias habilidades. Então eu falei, olha, eu preciso, em alguma medida, desenvolver a capacidade de pesquisa, a capacidade de escrita, a capacidade de saber debater pontos e articular ideias. Acho que todo advogado é um pouco empreendedor quando vira sócio. Eu queria desenvolver também essa veia empreendedora. Então logo que eu comecei, eu entrei numa ONG que tinha 20 pessoas no início. Com a minha ajuda ali, com a colaboração de outras pessoas sempre, a gente conseguiu transformar essa ONG em algo de 20 pessoas para algo de 100. Era uma ONG que era dedicada ao ensino, né, a dar aulas em colégios da rede municipal. A gente atendia 4 colégios da rede municipal, eram 100 alunos da PUC-Rio. Eu era responsável por entrevistar 1000 pessoas no início de cada semestre para selecionar 100, mais ou menos 1000 ali, às vezes tinha mais, às vezes tinha menos, dependendo do semestre, e aí direcionar as pessoas para treinamento e para as aulas. Essa parte não ficava comigo. Mas eu fui muito bem sucedido em fazer esse scale da ONG, e também, em paralelo, ainda nesse mesmo período, além de manter notas altas e estar sempre estudando, eu me juntei a um grupo de júri simulado, de pesquisa. E aí eu tive muito sucesso ali, já jovem, ali no... acho que era 3º período da faculdade. Eu fui bem numa competição aqui, ganhei um prêmio nacional do presidente da República na época, que foi dado pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, e tive a oportunidade também de participar dessa competição de júri simulado com pessoas de outros países, né? Eu fui para a rodada internacional da competição. Depois disso eu busquei experiências profissionais em que o foco fosse o conteúdo e não a placa. Então eu buscava lugares que eventualmente eu ia aprender muito. Meu primeiro trabalho foi trabalhando, acho que o pessoal da Indicator não sabe disso, mas numa corte internacional de direitos humanos, em que eu trabalhava com violações e massacres em massa, tortura. Eu trabalhava como um peticionário do sistema da corte e a gente levava esses casos à corte. Era uma experiência muito internacional, que foi muito boa também para mim. Em seguida, eu fui trabalhar para um professor da faculdade que trabalhava com direito à ação ao privado, então também ali ainda no litígio, e o que eu busquei com ele foi justamente esse conteúdo. Então, no período que eu estava lá, ele virou referência em arbitragem e arbitragem internacional, então eu tive acesso a várias disputas importantíssimas aqui para o país de societárias e comerciais, e também disputas internacionais importantes. Antes de me formar ali, eu apliquei para Harvard, eu acabei entrando no mestrado em Direito em Harvard, que foi uma sorte muito grande para mim, e uma oportunidade excelente, porque lá eu tive a oportunidade de estudar onde é o berço, né, da teoria de negociação, e em muitos aspectos também é o berço do M&A, tá? As principais pessoas de M&A, algumas delas passaram por lá, e os principais professores de M&A, muitos estão lá, do mundo inteiro, né? Então eu tive a oportunidade de estudar isso lá, e depois eu fui trabalhar no escritório dos 10 maiores do mundo, escritório global, e tive a oportunidade de trabalhar com operações societárias e de mercado do mundo inteiro. Acho que lá eu acabei só não trabalhando com a Oceania, mas assim, todos os outros continentes eu acabei trabalhando. Trabalhei na época na maior operação realizada no Brasil até então, na maior operação realizada no México até então. Então foi uma experiência muito rica e muito engrandecedora. Depois voltei para o Brasil, trabalhei na Faria Lima em grandes escritórios também, experiências enriquecedoras. Mas ali com 30 anos eu comecei a perceber que eu não estava realizando de forma tão concreta o tripé que eu tinha me proposto a realizar quando eu era mais jovem, de ganhar dinheiro, me desenvolver pessoal e profissionalmente e fazer algo que transcendesse simplesmente o lucro, né? Porque eu queria muito gerar esse impacto já desde cedo. E aí com 30 anos eu decidi pular do penhasco, abrir meu próprio escritório. Eu falo que os primeiros 3, 4 anos foi assim, foi um inferno, né? Mas a gente sempre teve muito sucesso e com a criação de uma cultura forte
né? E olhando para trás, ali quando eu abri o escritório eu tive a oportunidade, mais liberdade de entender qual é o meu propósito de vida. E aí eu fiz um trabalho meio que de olhar para trás, as minhas experiências mais marcantes de vida desde a minha infância, e ver que o que sempre me trouxe satisfação e também o que sempre me trouxe angústia era sempre muito ligado a ver pessoas em posição de desfavorecimento e relações ou de governança mais para frente na minha vida, ou às vezes relações até familiares, de desorganização e de desequilíbrio, de desarmonia. E eu vi que o meu propósito de vida, as coisas que me geravam satisfação na vida, eram, de alguma forma, resolver ou melhorar esses quadros de desarmonia social e de proteção de pessoas ali, né, em situação de abuso até. E aí eu trouxe isso para a minha vida profissional, porque a coisa que mais me dá gratificação, e eu acho que é a minha redenção na vida, tá? Porque é uma satisfação enorme que transcende o profissional e me dá muita energia para fazer o profissional, né? É a ideia do propósito, né? Você faz muito mais do que precisa ser feito e você faz muito mais do que você está ganhando dinheiro para fazer. É o quê? É justamente proteger as pessoas e proteger as relações e as organizações. Eu acho que isso é a coisa que me traz mais satisfação na vida e vai me trazer até eu ter 80, 90, 100 anos, entendeu? É uma linha da minha essência de vida. E com isso, eventualmente eu consigo trazer um trabalho melhor para as pessoas. E tem sido um caso de muito sucesso com a Indicator, porque a Indicator tem essa ideia de build value together e ter relações harmônicas. Então casa muito bem com a Indicator. E hoje, o que eu posso dizer é que eu acabei virando um profissional aí de bastante referência no Venture Capital, porque é um lugar onde você trabalha com coisas novas que forçosamente precisam ter mais consciência e mais sentido, e também são coisas que exigem essa organização de governança e de contratos bem estruturados de investimento. É engraçado até, falando o que está acontecendo agora na minha vida, é que essa ideia de propósito muito forte e essa criação de uma cultura de escritório de advocacia muito forte, muito consciente. Eu falo que a gente trabalha com a consciência expandida e que é um purpose-driven firm, né? O que a gente tem, talvez, sei lá, o primeiro modelo de uma consciência muito clara. E eu acho isso muito bom porque gera colaboração. Eu estou sendo chamado até por outros fundos de referência no Brasil, é engraçado isso, para conversas sobre propósito, que eles querem entender como pragmaticamente eu construí isso, porque eu tenho um framework pragmático para fazer isso, como eu construí o meu propósito e ajuda outras pessoas no meu time a achar os deles, e também como trazer isso para uma cultura organizacional de consciência muito forte. Porque no fim do dia, se a gente for ver, os frameworks de trabalho que a gente tem do século XX não são suficientes para resolver os problemas do século XXI. E precisa de advogado para resolver os problemas do século XXI. Então pensa só, a gente está falando aí no ESG, e os problemas ambientais, como é que vai resolver? É com a cabeça antiga ou é com uma cabeça nova? Eu, como instituição, quero formar esse advogado do futuro que vai resolver os problemas do século XXI. Entendeu? E eu acho que é só com uma cultura consciente, uma cultura que o líder, se ele fizer alguma coisa fora da cultura, ele vai ser chamado a atenção. A gente tem que saber claramente o que a gente está fazendo. Eu vejo muitas instituições, até muitos escritórios, que tem uma cultura mais ou menos clara, ela fica ali numa coisa meio subliminar, mas ela não é 100% consciente, não é 100% clara. Clareza é muito importante. E aí o que acontece é que você sabe mais ou menos o que eles são, você sabe mais ou menos o que eles entregam, mas eu acho que no século XXI isso não é suficiente. E a gente precisa resolver esses problemas para os nossos filhos e para a gente. Acho que uma das minhas grandes vocações é me manter fiel à minha essência. O Marcos de 16 anos teria, acho que, orgulho do que o Marcos de 39 está construindo. Eu eventualmente tive que fazer concessões ali trabalhando em outros lugares, mas na primeira oportunidade que eu tive de abrir um escritório íntegro e fiel a essa essência, eu fiz isso, com todas as dores que vêm com isso, né? Abrir um escritório com 30 anos de idade não é fácil. Eram dias de 23 horas de trabalho. Era dia de atender cliente e limpar banheiro. Então, eu sigo fiel a isso e todo mundo ali no escritório segue fiel a essa essência, porque isso é muito claro para mim, eu não vou abrir mão dos meus valores, eu não vou abrir mão dessa integridade, dessa essência.